E a justiça inglesa responsabiliza a mineradora australiana pela tragédia de Mariana. E você vai ver também. O morador da casa onde ocorreu a explosão no Tatuapé, em São Paulo, já foi investigado por soltar balões com fogos na região pela polícia em 2015. E foi realizada mais uma operação contenção contra o Comando Vermelho. Os agentes foram até São João de Meriti com diversos mandados de busca. E a seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar o Senegal em amistoso neste sábado. E ainda, na dica de fim de semana, vamos acompanhar mais um lançamento da Graça Music. O cantor Rafa lançou sua nova música em colaboração com o cantor Peter. Sempre que me pergunto como Cristo morreu por alguém como eu, ainda é difícil crer. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. E a tragédia de Mariana completa 10 anos e o tribunal inglês apontou a mineradora australiana como responsável do rompimento. Este caso é considerado um dos maiores desastres ambientais do Brasil e a decisão abre caminho para indenizações bilionárias. A Justiça Britânica decidiu que a gigante mineradora australiana, a BHP, coproprietária da Samarco ao lado da mineradora brasileira Vale, seria parcialmente culpada pela tragédia em Mariana, em Minas Gerais. O julgamento ocorreu no Tribunal Superior de Londres, entre outubro de 2024 e março de 2025, com depoimento de especialistas e vítimas, e com o reconhecimento da responsabilidade da mineradora australiana, mais de 600 mil afetados ainda vão esperar por um segundo julgamento, previsto para outubro de 2026, o qual deve definir os valores de reparação. O caso em Mariana aconteceu em uma barragem de rejeitos da mina de ferro de Fundão, no dia 5 de novembro de 2015. 19 pessoas foram mortas, comunidades foram destruídas e 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica foram despejados na região e percorreram 650 quilômetros ao longo do Rio Doce até o Oceano Atlântico. Além disso, a BHP tinha 2 sedes na época do rompimento e uma delas em Londres, o que possibilitou o julgamento no Reino Unido. Desde o começo das audiências, a empresa negou ser a poluidora direta, mas os advogados das vítimas afirmaram que a companhia tinha conhecimento dos graves riscos da barragem e não fizeram nada para resolver. A ação segue para a etapa de avaliação dos danos ainda neste ano. De acordo com a diretora jurídica da August Goodhead, empresa representante das vítimas da tragédia, Carolina Narvaez Leite, diz que este acontecimento ficará para a história. É uma decisão histórica por diversos motivos. Neste momento, todos estão de olho no Brasil por causa da COP30. Todos estão pensando no meio ambiente. Este é um colapso enorme. Provavelmente o pior que tivemos na história do Brasil. Há também o elemento do 10º aniversário do ocorrido. Então, para as vítimas, este parece ser um bom momento para finalmente terem uma decisão favorável. O morador da casa onde ocorreu a explosão no Tatuapé, em São Paulo, já foi investigado por soltar balões com fogos na região pela polícia em 2015 por uma acusação de associação criminosa por fazer parte de um grupo de paloeiros. Mas, na época, foi absolvido. Um corpo carbonizado foi achado dentro da casa, mas ainda não há confirmações de que seja o morador.
Uma casa na esquina das avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf explodiu por volta das 7h45 da tarde. Na parte dos fundos do imóvel funcionava um depósito irregular de fogos de artifícios e nele foi encontrado um corpo carburizado e a suspeita de que seja do morador atual do local, Adir de Oliveira, de 46 anos. Ele é o principal suspeito da investigação. Em 2011, Adir já tinha sido detido pela Polícia Civil por soltar balões com fogos de artifícios em São José dos Campos, interior paulista, mas foi absolvido. Em 2015, a Polícia Civil também absolveu Adir de uma outra acusação de associação criminosa por fazer parte de um grupo de baloeiros. A casa que explodiu foi completamente destruída e pertencia ao irmão do suspeito. Segundo a advogada, os dois não se falavam há pelo menos 7 anos e não sabia que o irmão morava em sua residência. A explosão fez com que 23 imóveis fossem interditados. Todos os moradores foram realocados para casas de parentes. Alguns carros foram destruídos, pedaços de muro ficaram no chão. Muita poeira foi espalhada pela região. Vidros de prédios foram quebrados e, segundo relatos, um grande desespero se instaurou entre os moradores. O Corpo de Bombeiros afirmou que evidências mostraram que os fogos seriam usados em balões. A esposa de Adir de Oliveira tinha ido ao shopping e, por isso, escapou da explosão. A Operação Contenção concluiu mais uma etapa. Os agentes foram até São João de Meriti com diversos mandatos de busca. E o vereador Marcos Henrique, do Republicanos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A Operação Contenção, que funciona contra a expansão do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, a mesma que causou a mega operação nos complexos do Alemão e da Penha, iniciou mais uma etapa. Comunidades de São João do Meriti foram o alvo de 16 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão foram cumpridos. Pelo menos 8 pessoas foram presas e um deles foi o vereador do município, Marcos Henrique Matos de Aquino. O vereador não era alvo da operação, mas sim o seu irmão, Luiz Paulo Matos de Aquino. O empresário é suspeito de fazer parte do núcleo do Comando Vermelho em Meriti e tinha um mandado de busca, mas não foi encontrado. O vereador, ao saber da operação, foi ao endereço do irmão e foi preso em flagrante por possuir uma arma de fogo no nome de outra pessoa e várias caixas de medicamentos controlados no seu carro. A defesa de Marcos alegou perseguição política. Essa operação vem de uma investigação que ocorre há 11 meses. E veja a seguir, a seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar o Senegal em amistoso neste sábado. E ainda, na dica de fim de semana, vamos acompanhar mais um lançamento da Graça Music. O cantor Rafa lança uma nova música em colaboração com o cantor O Peter. Nós voltamos já. Estamos de volta e ao vivo agora, são 18h45 pelo horário de Brasília. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Vamos começar essa edição falando de seleção brasileira, que entra em campo neste sábado e amistoso contra Senegal em Londres, na Inglaterra. Conta para a gente os detalhes. Exatamente, Ismael. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. O técnico Carlo Ancelotti finalizou a preparação para o confronto e prepara novidades na escalação. O italiano falou com a imprensa hoje. Vamos conferir. A seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar o Senegal em amistoso neste sábado às 13 horas. O último treino foi realizado no estádio do Arsenal, palco da partida em Londres, na Inglaterra. O local do confronto estará lotado, com expectativa de 60 mil pessoas presentes. A escalação do Brasil para o confronto foi esboçada ao longo da semana, com a principal novidade sendo a utilização de Éder Militão como lateral direito. Então a escalação completa da seleção conta com Ederson, Éder Militão, Marquinhos,
Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casimiro e Bruno Guimarães, Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo. A formação é muito parecida com a utilizada por Ancelotti na goleada por 5-0 sobre a Coreia do Sul no mês passado. Depois do amistoso contra Senegal, o Brasil enfrentará a Tunísia na terça-feira em Lille, na França. Em entrevista coletiva, o técnico afirmou que está contente até agora e que a tendência é seguir melhorando até a Copa do Mundo. E depois o jogo contra a Tunísia é tentar meter a melhor escalação para seguir melhorando e seguir aprendendo para melhorar o que podemos melhorar para ser listo para a Copa do Mundo. Creo que até agora eu estou contente do que o time ha feito e também dos erros feitos, porque fazer um erro agora tu pode aprender para melhorar e ser mais preparado para a Copa do Mundo. Se tu faz um erro na Copa do Mundo, é provável que te vais a casa. E bom, além da seleção brasileira, também teremos jogos atrasados do Brasileirão neste fim de semana. Inclusive, os dois principais candidatos ao título do Brasileirão entram em campo desfalcados. Vamos conferir. Mesmo com a data FIFA rolando, os principais candidatos ao título do Brasileirão entram em campo desfalcados em jogos atrasados. O Flamengo vai até Recife encarar o Sport na Ilha do Retiro. O Leão vem de 5 derrotas consecutivas e um tropeço nesse confronto pode rebaixar matematicamente o Sport. Já o Flamengo chega embalado após vencer o Santos no último fim de semana e encostar ainda mais no Palmeiras na tabela. O técnico Felipe Luiz não poderá contar com ao menos 7 atletas que estão com suas seleções. São eles Alexandro, Danilo, Arrascaeta, Varela, Vinha, Gonzalo Plata e Carrascal. Outro que terá dificuldades para escalar a equipe é Abel Ferreira. O português não poderá contar com 12 jogadores, entre convocados para a data FIFA e suspensos. A diretoria palmeirense ainda trabalha para conseguir que Flaco Lopes esteja à disposição, já que o atacante será dispensado pela Argentina ainda na sexta-feira. A expectativa é que o centroavante comece o clássico no banco. Já o Peixe terá apenas um desfalque por convocação, o zagueiro paraguaio Alexis Duarte. O alvinegro foi derrotado para o Flamengo por 3-2 na última rodada e agora quer voltar a vencer após 6 jogos e luta para sair da zona de rebaixamento. Então é isso, Ismael. Eu fico por aqui. Um excelente final de semana a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Obrigado, Bruno. Um forte abraço e também para você um excelente final de semana. E de acordo com o IBGE, a taxa de desemprego caiu em 2 estados do Brasil no terceiro trimestre de 2025. Nas outras 25 unidades da federação, o índice ficou estável. Os estados que apresentaram maior taxa de desocupação foram Pernambuco com 10%, Amapá com 8,7% e Bahia com 8,5%. Já as menores foram registradas em Santa Catarina e Mato Grosso com 2,3%, Rondônia e Espírito Santo, ambas com 2,6%. No terceiro trimestre do ano, a taxa de desemprego no país foi de 5,6% e repetiu o menor índice da série histórica iniciada em 2012. O país registrou 6 milhões de pessoas desocupadas, o menor contingente da série histórica, recuando 3,3%, que equivalem a menos de 209 mil pessoas, no trimestre e caindo 11,8%, com cerca de menos 809 mil pessoas no ano. E sexta-feira é dia de dica para o fim de semana e quem traz as informações é Amanda Silva.
Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda. Qual é a nossa dica para esse fim de semana? Boa noite, Ismael. E boa noite a todos que nos assistem. Hoje, a dica que eu tenho não é para exatamente o fim de semana, e sim para o feriado do dia 20 de novembro. Das 9 às 16 horas, os jovens que forem até o ginásio da Portuguesa para participar do encontro Don't Stop, Rompendo Limites, vão receber uma palavra poderosa. O líder do Ministério Jovens que Vencem, Alan Costa, deixou um recado e um convite especial para todos os jovens. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o pastor Alan, direto aqui do altar do ginásio da Portuguesa, onde estamos fazendo nossos preparativos para aquilo que vamos viver no dia 20/11, aqui nesse mesmo local, onde Deus vai se manifestar a partir das 9 horas da manhã, com 60 minutos com Deus, com o pastor Jaime, e logo depois o nosso tão sonhado Don't Stop. Deste ano, Deus preparou o caminho para chegarmos até aqui. Desde a primeira vigília até a última vigília, Deus operou, Deus fez sinais, Deus avivou corações, e não será diferente nesse Don't Stop. Deus vai fazer o impossível acontecer. Diz a palavra em Atos, no capítulo 4, no verso 31, quando estavam reunidos e tendo orado, foram cheios do Espírito Santo, o local tremeu e foram ali avivados e pregavam com ousadia a palavra de Deus. E é isso que nós queremos, ser avivados, cheios do Espírito Santo, fazer esse local tremer diante da glória do nosso Deus e pregar com ousadia aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa boca. Se prepare, porque o dia 20/11 vai parar o Brasil. Deus abençoe você, conto com a tua presença e saiba que o convidado principal já está aqui, que é o Senhor Jesus. E nós também temos mais um lançamento da Graça Music. O cantor Rafa lançou sua nova música em colaboração com o cantor O Peter, chamada Onde Eu Poderia Ir. Uma música com um significado muito forte e que ajuda a recalcular a rota para caminhar em direção a Deus. Vamos ouvir um pouco da música e o recado especial que o Rafa deixou pra gente. Quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar podendo falar sobre o meu novo lançamento, que vem para realmente mostrar para as pessoas um erro que elas cometam não é o fim. Sempre que me pergunto como Cristo morreu por alguém como eu, ainda é difícil crer. A música ela tem o intuito de mostrar para as pessoas que a acusação de Satanás ela nunca vai ser mais forte do que o amor de Deus. Enquanto você tropeça e cai, Satanás ele quer te condenar, fazer com que você fique ali no chão prostrado. Salvo sou pela tua graça e não há nada que vá me separar do teu infinito amor. Deus ele está com a mão estendida, esperando que você se levante, continue o caminho para viver as promessas que Ele tem. Por isso que eu não consigo viver longe da tua presença. Caí, tropecei, tá, o que eu posso fazer? Eu preciso me levantar e continuar servindo a Deus. Eu já vivi preso em ciclos que eu mesmo criei, até tentei calar a dor com distração. Eu não tenho mais lugar nenhum para ir, só Ele tem as palavras de vida eterna. Até que eu ouvi sua voz me chamar, sandálias pra caminhar, Jesus, seu nome eu vou gritar. Mais uma vez, muito obrigado, tamo junto e vamos pra cima. Onde eu poderia ir se eu preciso ouvir? Longe da tua presença, e é por isso que eu longe da tua presença. Por hoje é só, Ismael. Uma boa noite, bom fim de semana a você e a todos que nos assistem. Amanda, muito obrigado. Também para você, um excelente final de semana para você e também para toda a sua família. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite para você e também para toda a sua família. Até mais. Tchau.